Bem-vindos a mais um episódio do COP3. Hoje comigo eu tenho o Alberto Almeida, que é fundador do projeto Vinha das Penicas. Alberto, onde é que fica o projeto Vinha das Penicas? Olá, boa tarde, Catarina. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. A sub-região Terras Sicó fica integrada numa região maior, que é a região Beira Atlântico. É uma região pequenita, é uma sub-região, é uma IG, aqui um bocadinho a sul de Coimbra, aqui perto da cidade de Penela, e nós estamos numa aldeia, que é a aldeia de Podentes, que é assim o coração das Terras Sicó. Terras Sicó como região de marcas, ela não é muito conhecida. Ainda hoje, quando eu apresento os vinhos em sítios um bocadinho fora daqui, as pessoas não sabem onde fica a sub-região Terras Sicó, porque de facto em termos de marca ela não tem grande expressão. É um território com terroir que eu acho que no futuro próximo vai colocar a região naquilo que são as regiões em Portugal capazes de fazer vinhos com perfil de acordo com aquilo que os consumidores começam a provar, a valorizar, porque nós estamos aqui a 40 km do mar, terrenos argilocalcários, vinhos que não têm, do ponto de vista alcoólico, têm alguma contenção alcoólica, são frescos, e eu penso que fazem parte daquilo que os consumidores cada vez mais querem em vinhos. Vinhos com uma identidade muito própria. Sim, uma identidade muito própria, é uma região é uma região histórica. Nós estamos aqui numa região que, como disse há pouco, não tem uma expressão de marca, mas tem vinho, pelo menos desde a era romana. Nós estamos aqui ao lado, perto da cidade romana de Conímbriga, e os romanos tinham essa cultura do vinho e da vinha em todo os sítios onde passaram, e aqui também. Ainda há muito pouco tempo, quando das obras aqui da A13, que é uma autoestrada que divide aqui e passa pelo meio da região, foram encontrados montes de vestígios romanos, lagares escavados em pedra, ânforas e feitas as análises, de facto são vinhos, ou eram utensílios de vinhos desde essa época romana. Portanto, é uma história, é uma região com uma história, com uma história larga, com um património de vinhas antigas assinalável. São vinhas de pequena propriedade. As pessoas utilizavam as vinhas, tal qual como o azeite, ou englobado naquilo que era a economia familiar. Cada pessoa ou cada família tinha o seu olival, o seu pequeno olival, tinha a sua pequena vinha, e era dessa vinha que fazia o vinho que depois consumia durante o ano. E depois, eventualmente, outras pessoas vendiam também algum desse vinho a granel. A aldeia de Podentes é muito conhecida por ser uma região ou uma aldeia onde muita gente da cidade, aqui ao lado, aqui de Coimbra, vinham comprar vinhos aos labradores, aqui vinho a granel, a garrafão. Mas era um hábito. Sim, e era uma aldeia que tinha essa fama de produzir vinhos muito, muito valorizados. É uma região onde as vinhas antigas têm sobretudo a casta baga nas tintas, depois tem uma série de outras castas misturadas, a bastardo, a rufete, a Grand Noir, que é uma casta francesa tintureira, que dizem que foi colocada aqui há 120, 130 anos, quando a construção da linha de ferro que passa aqui pela região. E depois nas brancas temos a Fernão Pires, que aqui ao lado a bairrada chama de Maria Gomes, mas depois também encontramos Bical, Cercial, Rabo de Ovelha, temos muito Rabo de Ovelha, portanto são vinhas
que têm um field blend de que se vindimadas e todas misturadas dão vinhos com um caráter de facto diferenciado e que os mercados mais exigentes começam a valorizar muito. Foi toda esta história que o fez criar a Vinha das Penicas? Eu chego ao mundo do vinho enquanto provador de vinho depois da faculdade, já com 20 e tal anos. Nos tempos de estudante e quando era mais novo eu bebia vinhos, sobretudo vinhos correntes, não tinha grande atenção nem grande sensibilidade para os vinhos mais elaborados ou feitos de uma forma mais ambiciosa, digamos assim, mas depois, a partir de determinada altura, eu começo, até porque tinha amigos que foram muito importantes para mim, tinha amigos que tinham a cultura do vinho já nas suas próprias vidas de uma forma muito mais vincada que eu próprio, mas que me levaram para grupos de provas. Eu fiz parte de um grupo de provas aqui na região, que juntava pessoas que de facto tinham mundo vínico, digamos assim. Literacia vínica. Exatamente, e eu comecei a desenvolver a partir dessas provas uma outra atenção para o mundo do vinho. Isso despertou? Sim, sendo que eu sempre fui um bocadinho irrequieto do ponto de vista do pensamento até também, daquilo que faço e do pensamento, e sempre tive um espírito crítico muito vincado, ou seja, comecei a provar vinhos, na maior parte dos casos eram vinhos naquela tradição que era muito valorizada pelo Parker, por exemplo, vinhos com muita madeira, muito extraídos, com muita fruta, vinhos pesados, não é? Mas nessas provas também apareciam outro tipo de vinhos, vinhos mais frescos, com menos álcool, menos extraídos, menos madeira, e foi justamente por esses vinhos que eu de alguma forma me encantei. A região, eu entretanto tinha vindo viver para esta região e percebi que neste património de vinhas antigas, onde a casta vaga predomina, com esta proximidade ao mar, nós estamos a 40 km do mar, com solos argiolo-calcários, com estas montanhas e vales que as terras de Chicó têm muito, eu percebi que os vinhos desta região tinham este caráter. E então eu comecei há quase 20 anos, eu comecei a fazer vinhos a brincar em 2006, comecei a fazer micro-ensaios com a casta vaga, com mais extração, menos extração, mais madeira, menos madeira, alagar, mais engaço, menos engaço, e comecei a tentar procurar um perfil de vinhos que tinha a ver com aquilo que eu valorizava enquanto estilo de vinho. Através das suas próprias experiências, sim, tentam encontrar aqui qual era o seu reflexo. Ok. O Vinha das Penicas, a marca Vinha das Penicas, já ela é feita, é um vinho de autor, no sentido em que é um hobby, não é? Eu tenho uma carreira numa área diferente do vinho, portanto o vinho era sempre um refúgio onde eu ia procurar alguma descompressão face àquilo que é a minha vida profissional. E, portanto, eu fui à procura das vinhas que me permitiam fazer vinhos que tinham o perfil que eu gostava e depois dei a esses vinhos uma identidade que tinha muito a ver com aquilo que eu sou enquanto pessoa até. Eu faço vinhos com uma forma rústica, faço vinhos com algum engaço, faço vinhos em depósito, faço vinhos sem qualquer tipo de máscara, faço vinhos com leveduras indígenas, ou seja, eu vinifico parcelas com as leveduras que estão justamente presentes
nessas parcelas Levaduras naturais, indígenas, e portanto a ideia é fazer um produto que seja fiel a um território, a um local. E o vinho das Penicas é isso. Nós temos 5 referências e tem esse cuidado de expressar aquilo que é a identidade de cada local. Porquê Vinha das Penicas? Vinha das Penicas porque, aliás, toda a marca ela é fundada ou baseada, se quiseres, naquilo que era a minha história pessoal, não é? Eu quando era miúdo, eu tive muito contacto com a agricultura. Eu vinha de uma família tradicional que tinha a agricultura de subsistência, uma agricultura de apoio à economia familiar. O meu pai e a minha mãe plantavam as batatas, o feijão, as couves, e tinham vinha também. Tinham uma vinha, que era justamente a vinha das Penicas, uma vinha onde eu brinquei e estive muitas horas presente enquanto os meus pais trabalhavam, e eu próprio mais tarde comecei a trabalhar nessas mesmas terras, e portanto eu tenho este contacto com a terra. E quando fiz o vinho, fui à procura daquilo que era mais essencial dentro de mim, as memórias que eu tinha. As suas raízes. As minhas raízes era a vinha das Penicas. As Penicas são aqueles fósseis calcários que aparecem no rótulo. Mostrar? Vou ter que... O podcast está a ser também gravado em vídeo. Por isso pode ser muito interessante. Estamos a falar na vinha das Penicas e o que é que são. Eu, quando brincava na vinha, encontrava estes fósseis calcários. Vinha das Penicas, eu acho que não está nada documentado, mas eu acredito que Penicas era o nome pelos quais eram conhecidos estes fósseis calcários. As pessoas, numa linguagem comum, chamavam isto de Penicas. E, portanto, a marca Vinha das Penicas, ela é toda baseada naquilo que eram as minhas memórias, as imagens que tinha dentro de mim. E o vinho também tinha que ter, necessariamente, também esse cuidado de ser fiel àquilo que eu defendo e aquilo que eu gosto e valorizo num vinho, que é, de facto, esta autenticidade, esta ausência de máscaras, não é? E que levem as pessoas a sentir... de facto, emoções quando bebem um vinho, não é? Eu tentei sempre fugir a esta coisa que eu acho que muitos dos vinhos têm, os portugueses e os do mundo, todos bons, todos iguais. E eu quero fazer, obviamente, coisas boas, mas que sejam e que tenham este caráter diferenciado. E eu penso que todos bons, todos iguais, cada vez mais as pessoas estão-se a desprender um bocadinho dessa filosofia, ou seja, eu acho que hoje em dia as novas gerações, as pessoas procuram projetos mais autênticos, sim, mais marcas, exatamente como o seu projeto. Ok, isso é engraçado porque eu senti isso enquanto consumidor de vinho, ou seja, sempre à procura de coisas que tivessem esta diferenciação, não é? E quando eu começo a fazer vinhos na sub-região Terras de Sicó, tinha 2 opções. Ou ia à procura, eventualmente, de vinhas mais novas, com castas, eventualmente, internacionais, vinhas, sobretudo de França, não é? Ou então eu dedicava-me àquilo que era a essência de um território. E eu escolhi esta segunda opção, fazer vinhos a partir de vinhas antigas, no meu caso, vinhas que têm uma média de idades de 70 e tal anos, quase 80 anos, com castas autóctones, ou seja, são castas que estão aqui há muito tempo, perfeitamente adaptadas, e eu acredito que uma região pequena, como a sub-região Terras de Sicó, para conseguir vincar a sua posição no mundo do vinho, porque é uma região pequena, ela tem que ir com uma oferta que seja absolutamente diferenciadora.
E eu acho que a diferenciação nestes territórios mais periféricos, digamos assim, e pequenos, que não têm grande escala em termos de produção, eu acredito que a nossa grande arma é esta identidade, é esta coisa irrepetível. E eu olhei para este património e para estes vinhos e acreditei que eles, e acredito, que são vinhos diferenciados que se podem afirmar nos Estados Unidos, em França, no Japão, onde quer que seja. E até mesmo em Portugal. Em Portugal também, obviamente. Que tipo de vinhos é que tu produzes? Queres apresentar o vosso portfólio? Eu faço 5 vinhos atualmente, faço um espumante, 2 brancos, um branco de curtimenta, um branco fermentado em barrica, um rosé e um vinho tinto. O vinho espumante, porque eu gosto muito de espumantes, porque esta região tem de facto condições para fazer vinhos base para espumante com fruta, mas com uma acidez absolutamente vibrante. E eu acreditei, até porque a casta principal nas vinhas é a casta Baga, que é uma casta que eu acho que nesta beira Atlântica tem uma personalidade muito forte, que eu acho que dá aos vinhos espumantes também um toque de grande diferenciação. E, portanto, o meu vinho espumante ele é feito de uma primeira monda de todas as parcelas, com todas as castas. Portanto, eu vou inicialmente, quando os espumantes são vinimados muito cedo, quando tem um álcool provável de 10 graus e meio, portanto é a primeira vindima de todas. Eu faço uma primeira monda de todas as parcelas, onde misturo as castas brancas e as castas tintas, e depois faço uma prensagem, e é desse vinho base que eu faço o meu espumante. Estamos a falar de um espumante que tem, para além da casta Baga, e de outras tintas, depois também tem as castas brancas, diria que tem seguramente mais de 15 castas. Eu acho que é um vinho que representa aquilo que é a essência de uma região. É um bocadinho, ou seja, tu acabas por pegar num bocadinho de cada vinha tua e fazes o espumante. Faço. O espumante é como se fosse, de facto, a representação e a expressão de um território. E faço esse espumante, que é um espumante nesta altura. Depois tem a ver com aquilo que eu também gosto nos espumantes, são os espumantes com evolução, com estágio. O espumante que está atualmente no mercado, que é a colheita 2019, é um Brut Natura, 0 açúcar, portanto um vinho preparado para ser bebido fora das refeições, mas também um vinho que acompanha refeições. É um espumante com 60 meses de estágio, já com notas de evolução, de alguma panificação, brioche, algum fruto seco já, e é isso que eu valorizo. Eu acredito também que uma região pequena como esta, que não tem grande tradição de espumantes, que se possa afirmar também com um espumante que seja diferente. Depois tenho um vinho branco de curtimenta. O que é um branco de curtimenta? Branco de curtimenta são vinhos brancos feitos com o mesmo processo dos vinhos tintos. São vinhos que fazem maceração, que ficam em contacto com as películas. No meu caso, eu faço um vinho branco com 2 semanas de lagar, exatamente como se fosse um tinto, depois é prensado e acaba a fermentação e faz estágio em depósitos de cimento. Não dos depósitos de cimento mais modernos, que agora o mercado tem, mas eu aqui também, para ser fiel um bocadinho àquilo que era a tradição da região, eu fui buscar 2 depósitos de cimento que tinham sido feitos à mão por um senhor que tinha uma adega. Ele, entretanto, em função da idade, que é outro aspecto importante na região também, que é a quantidade de pessoas que vão ficando mais idosas e que vão abandonando esta prática da cultura da vinha. Vão abandonando algumas tradições também? Sim, também. São territórios com baixa densidade populacional, as populações estão envelhecidas e cada vez há mais material. Eu comprei justamente 2 depósitos antigos
e o vinho branco, este meu vinho branco curtimenta, faz depois o estágio em acimento. Então a ideia aqui é não, o vinho branco, esta referência, não ter nenhum tipo de madeira. Depois faço um vinho branco com as mesmas castas, com as mesmas parcelas. As castas brancas nestas vinhas antigas é o Fernão Pires, sobretudo, que domina o lote, mas também temos a Bical, a Cercial, a Rabo de Ovelha, a Dona Branca. E temos também um reforço de algumas destas castas em função das reenxertias das enxertias que eu ando a fazer. Ou seja, as vinhas velhas vão tendo falhas, porque as plantas, às vezes são plantas com perto de 100 anos, morrem. Chegam ao fim de vida, não é? Chegam ao seu ciclo de vida natural, e chegam ao fim, como todos. Eu planto bacelo americano e depois faço enxertias com o material genético das próprias vinhas. E hoje de manhã andei a enxertar Bical. Ou seja, como as vinhas, o lote das castas brancas é sobretudo dominado pela Fernão Pires, eu optei depois nas enxertias por aumentar um pouco a quantidade de outras castas que eu gosto muito. Gosto muito da Bical, gosto muito também da Rabo de Ovelha, que estou também a tentar replicar nas vinhas. E, portanto, este vinho é feito com estas mesmas uvas, as mesmas que fazem o branco de curtimenta, mas aqui ele faz 2 dias de contacto pelicular, portanto, em lagar, é prensado e faz a fermentação em barricas de carvalho francês, usadas, porque aqui a ideia dos meus vinhos é dar apenas alguma textura de barrica, alguma micro-oxigenação e não marcar os vinhos com madeira, porque se eu falo sempre na expressão daquilo que é um local, eu depois não posso dar aos vinhos alguma sensação de madeira, de baunilha ou de coco ou o que seja. Eu não procuro nada disso dos vinhos, eu procuro que os vinhos expressem aquilo que são vinho, não é? E, portanto, a madeira aqui é só para dar alguma micro-oxigenação e alguma textura de barrica, não mais que isso. Portanto, só uso barricas usadas. Depois tenho um vinho rosé, que resulta do fil blend das castas tintas, uma vindima um pouco mais tardia, a seguir aos brancos, com um teor alcoólico de 12 graus. É um vinho rosé que tem um contacto pelicular muito curto, é prensado e faz a fermentação em barrica. E depois faço a última vindima de todas, com as vinhas que restam, não é? Porque eu vou subtraindo as uvas à medida que vou fazendo estes vinhos, e o que fica são de facto as uvas tintas, que são dominadas também pela baga, mas tem a Rufete, tem a Bastardo, tem a Grand Noir, como eu falava há pouco, e eu deixo sempre também alguma uva branca, que gosto sempre de adicionar ao lagar dos tintos, numa expressão muito baixa, 2-3%. Acredito que ajuda a fixar a cor. A baga fica com uma cor muito, muito bonita, fica com uma cor aberta, espelhada. Eu acredito que estes 2% ou 3% de uva branca ajudam nessa cor, que eu acho que é lindíssima. Utilizo também 20% em engaço. A ideia aqui é fazer um tinto que se baseia também naquilo que era a história, mas obviamente com alguns cuidados. Eu faço 20% em engaço, mas utilizo uma parcela de vinha onde a maturação é sempre completa, não é? O engaço chega-me à adega já com acastanhado, e não verde, portanto é o engaço que já dá aquilo que eu gosto aos vinhos e não dá aquele vegetal que os engaços verdes dão. E portanto gosto de fazer estes tintos também com este lado mais, que tem mais a ver com a história da região, com aquilo que é a tradição. É um vinho tinto que depois fermenta em barrica e faz estágio durante o ano em barrica. E depois, no meu caso, eu faço sempre um estágio em garrafa de 3-4 anos, que eu acredito que a baga
que é uma casta fantástica para mim, enfim, a melhor casta de tinta que nós temos em Portugal. Ela precisa de tempo em garrafa. Ou seja, só sai para o mercado 4 anos depois. Sim, 4 ou até 5 anos depois, conforme aquilo que for a evolução dela em garrafa. A baga, inicialmente, ela é muito tensa, ela é muito nervosa, ela tem os taninos um pouco mais vivos, tem um lado fresco e vegetal que muitas vezes as pessoas não apreciam quando ela é mais jovem. Mas depois a baga, quando atinge alguns anos de garrafa e a maior idade, são vinhos com uma longevidade e com uma expressão aromática que eu acho absolutamente fabulosa. E portanto são os 5 vinhos que eu tenho. Eu vou fazer uma pergunta muito injusta, mas destes 5 vinhos, há algum que seja mais especial, ou seja, que tenha uma ligação ainda mais especial? Olha, sei que é injusta, mas... É injusta porque eles são todos especiais para mim, porque eu faço os 5 vinhos baseados também naquilo que é o meu gosto pelo vinho e pelas particularidades do vinho. Eu faço o espumante porque o espumante é uma bebida que eu acho que se pode beber desde o pequeno almoço até ao jantar, ou até à ceia, ou até o que for. É uma bebida extremamente versátil. Muito versátil e eu faço porque eu gosto muito de espumantes. O vinho branco de curtimenta eu tinha que o fazer porque eu devia isto à história da região. Fazia estes vinhos brancos com uma cor mais carregada, com uma identidade muito própria, eu tinha que fazer isso também. Depois tinha que fazer vinhos brancos de barrica, porque sempre gostei desse tipo de vinhos, de outras latitudes também, e tinha que fazer esse vinho. Depois queria fazer um outro vinho, que é o rosé, que desse aquilo que é a expressão a um rosé, uma expressão mais séria. Não aquele rosé que se bebe enquanto se está na praia ou junto à piscina, mas um rosé que fosse de facto fresco, aromático, com a expressão da fruta vermelha muito presente, mas que tivesse garra e que tivesse estrutura, não é? E então fiz um rosé que é feito de uma forma séria, fermentação em barrica, com batonage, com estágio em garrafa, um vinho que eu acho que vai durar muitos anos e que é um rosé que eu acho que acompanha as refeições e a comida de uma forma muito, muito boa. E depois, claro, tinha que fazer o tinto, porque o meu estilo de vinho, a minha referência de eleição ainda é o tinto. Eu adoro tintos. Adoro este tipo de tintes, de cor mais aberta, mais fruta vermelha presente, mais frescura, menos madeira. Acho que os vinhos tintos da Casta Baga, destas vinhas aqui antigas, se batem com vinhos que eu adoro também no mundo. Gosto muito dos Pinot Noir, gosto muito dos Nebbiolo. Acho que a Baga tem alguma parecência com estas castas, e eu tinha que fazer um vinho nesta região que fosse ao encontro daquilo que eram os vinhos que eu adorava beber. São vinhos que se bebem muito facilmente. Eu às vezes estou aqui com amigos, não é? E é impressionante a facilidade com que se bebe este tipo de vinhos. Tem aqui um lado quase perigoso, não é? Porque uma garrafa pode-se beber em muito, muito pouco tempo. É preciso cuidado, porque são vinhos de facto que não enjoam, são super golosos, super frescos, e são vinhos que me encantam. Eu tinha que fazer naturalmente um vinho com esse tipo de características. Qual é o teu sonho enquanto produtor? Olha, eu tenho, enfim, em termos de pessoais, eu tenho pelo caminho dos 60 anos, já fiz muitas coisas em termos profissionais, em termos familiares também. Tenho mais ou menos as coisas resolvidas a outros níveis, e este tempo agora é um tempo que eu dediquei a mim e à produção de vinhos, que é a grande paixão que eu tenho.
Eu gostaria muito, e acho que o projeto Vinha das Penicas tem tido um papel importante, que é divulgar e afirmar uma região que tem características muito diferenciadoras, mas que apesar de tudo não é muito conhecida. E, portanto, um dos meus sonhos, ou aquilo que seria a minha missão, porque eu acredito que as coisas têm que ter trabalho, não é? E eu trabalho todos os dias a vários níveis para que essa missão seja, ou tenha êxito. O meu sonho era e a minha missão seria pôr a região de Terras de Chicó, de facto, nas prateleiras dos grandes restaurantes, das grandes garrafeiras nacionais, e eventualmente também alguma exportação, que eu residualmente vou tendo também, e tenho conseguido de facto levar o projeto Vinha das Penicas a vários palcos, e portanto a minha missão, ou o meu sonho será esse. Obviamente que o meu sonho também, porque tem a ver com a minha paixão, é continuar neste território a tentar fazer vinhos cada vez mais identitários e mais vibrantes, e vinhos que sejam únicos. Que sejam únicos e provoquem emoções nas pessoas e que as pessoas reconheçam como grandes vinhos. Portanto, o meu sonho é fazer vinhos, de facto, com uma qualidade reconhecida e que fiquem na memória das pessoas. Está nesse caminho. Acho que sim, tem sido um caminho muito difícil, com muito trabalho, um projeto quase em nome pessoal, mas que é feito por muitas pessoas, mas que tem de facto esse lado do suor bem vincado, porque é um projeto, os projetos vínicos são duros, não é? Mas que certamente tem trazido muitas alegrias. Muita alegria. Pertencer a este mundo do vinho, a esta tribo do vinho, depois de lidar com esta parte tem a ver com a natureza, com o ar livre, com os dias de sol, com a poda, com a EMPA, com todo este mundo, e depois saltar para outros palcos, para restaurantes, eventualmente até com as estrelas Michelin. Esta plasticidade que é necessário ter, ou seja, estar neste local, neste setting, e depois mudar para outros cenários, fazendo funções diferentes, mas tem tudo a ver com este mundo que é o mundo do vinho, que é um produto, que é o vinho, que é um produto que é muito mais que um produto, não é? É um produto que acompanha as pessoas, acompanha a vida das pessoas, aquilo que é a sua expressão no dia-a-dia, pode ter a ver com momentos de família, com momentos individuais, com momentos de partilha com amigos, com momentos que têm a ver com negócios. Enfim, é um produto que está de facto presente naquilo que é essencial na vida humana, que é a relação com os outros. E nesse aspecto eu tenho um orgulho imenso em pertencer a esta tribo do vinho e poder estar ligado a um produto que leva de facto a história de locais a outros palcos, e que as pessoas podem valorizar, não estando aqui na adega, mas eu acho que bebendo o vinho quase conseguem imaginar o sítio de onde ele vem, e depois vêm à procura também do sítio, e ficam, acho que, deslumbradas com a natureza e com esta... É uma região, envolvência. Sim, uma região super bonita. Eu estou numa aldeia chamada Pudentes, que toda a paisagem circundante é feita de vinhas, e na sua maior parte vinhas antigas. É um cenário que as pessoas têm que visitar, porque é giríssimo, para caminhadas, um sítio também onde se come muito bem, com pratos regionais muito emblemáticos, e com vinho também muito bom. Sem dúvida. Estamos a terminar a nossa conversa e já referiste aqui várias vezes a restauração, e eu gostava que tu deixasses o que é que tu gostavas de ver mais na restauração enquanto produtor, mas também enquanto cliente, enquanto consumidor.
Olha, eu quando vou a um restaurante como cliente, eu espero que o vinho que está nas cartas seja um vinho que represente o nosso território, não é? E aquilo que é a diversidade dos vinhos que se fazem em Portugal. E, portanto, a mim ainda me deixa um pouco triste quando nós vamos a determinados restaurantes em que a carta é exclusivamente dominada por esta ou aquela região, que são, na maioria dos casos, as regiões mais conhecidas e mais emblemáticas, que fazem, obviamente, vinhos extraordinários, mas que não representam tudo aquilo que é o país vínico, não é? Portugal é muito mais do que isso. Muito mais que isso. Exatamente. Portanto, isso entristece-me. É logo à partida essa barreira que é colocada a outras regiões e a outros produtores. Depois, quando eu chego a um restaurante, eu espero algumas coisas no restaurante. Espero que tenha um conjunto de copos que, de facto, valorizem e permitam ao vinho expressar-se naquilo que é a sua plenitude, a sua grande a qualidade, não é? E só é possível com bons copos. E uma coisa que eu acho sou muito sensível, que é as pessoas que estão à frente das salas têm que obrigatoriamente conhecer o vinho e o mundo do vinho. Produto vinho. O produto vinho. E é preciso que saibam propor aos clientes vinhos que harmonizem com os pratos, mas que tenham esta mente aberta e esta formação para poder também responder aos clientes quando eles colocam perguntas mais específicas sobre o vinho. A mim entristece-me também chegar a um restaurante e perceber por 4 ou 5 deixas que o profissional que me está a atender não tem um conhecimento por aí além. E acho que Portugal, e acho que a restauração, a gastronomia, o mundo do vinho ganha muito em ter pessoas formadas. Com literacia vínica. Sim, e com formação a todos os níveis, para elevar aquilo que são as experiências que há muitos clientes que percorrem muitos quilómetros para ir à procura de determinados locais, determinados restaurantes, e é importante que depois todos os intervenientes tenham, de facto, a capacitação para dar a essa experiência um cunho e uma marca de qualidade. Eu acho que é isso que eu espero. A formação na restauração deveria ser visto como algo imprescindível e obrigatório. Obrigatório. Não é possível fazer vinhos sem formação, sejam pequenos produtores ou grandes produtores, menos intervencionistas ou menos ou mais. Os vinhos feitos, no meu caso, com menos intervenção de produtos enológicos são muitas vezes os vinhos que precisam de uma intervenção muito mais cuidada, sobretudo na vinha, que é onde se fazem as uvas e onde depois o produto e a matéria-prima define se o vinho é de qualidade ou não é. E, portanto, esta cadeia tem que ter esta vitola de qualidade muito bem definida. Claro. Não é possível restaurantes marcarem vinhos a um preço, muitas vezes, 2, 3 vezes acima daquilo que é o preço que compra o vinho, e que simultaneamente não prestem um serviço, quer ao nível dos copos, quer ao nível do profissional que está a atender. Das temperaturas de a consumo temperatura também. E, enfim, tudo que está à volta do vinho. É necessário que esteja tudo nivelado por cima e não muitas vezes, como muitas vezes se encontra aí alguns locais, onde o vinho tem um preço bastante elevado até, mas depois tudo o que vem a seguir não acompanha essa qualidade nem essa proposta. Sem dúvida. Alberto, obrigada por esta conversa fantástica. Catarina. Um brinde. Um brinde. Desejo muito sucesso. Sim, e a ti também, e um brinde às terras Sicó, e obrigado pelo vosso interesse e por terem vindo. Sem dúvida. Obrigada eu por nos ter recebido. Gostava aqui também de pedir para seguirem o projeto Vinha das Penicas. Do lado de trás das câmaras temos o Rui,
que tem o seu projeto que é o Mamute Adventure, que me acompanha e que ajuda aqui a podermos passar toda esta envolvência da conversa quase em tempo real. Por isso, obrigada, Rui. Sigam o projeto COP3 e sigam também a Mamute Adventure e Vinha das Penicas. Obrigado. Obrigada.